Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de atos administrativos, perfeito? Na aula passada, nós estudamos qual parte de atos? Nós estudamos o conceito de atos, fizemos a diferença entre fato e ato, o que era um fato jurídico, o que era um fato administrativo, o que era um ato administrativo, o que era um ato da administração. Depois nós aprofundamos e vimos o quê? Os elementos do ato administrativo que compõem o ato administrativo, perfeito? Os elementos são os requisitos básicos do ato administrativo. Você lembrando, é o ff.com ou o Confinfomob, como você preferir lembrar. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo, perfeito? Na aula de hoje, a gente dá prosseguimento, falando ainda dentro de atos administrativos, só que agora a gente entra em atributos, perfeito? Atributos do ato administrativo. Antes de mais nada, eu quero fazer um paralelo com vocês. Olha só, você tem que lembrar o seguinte, ó. Elementos não é a mesma coisa, é diferente de atributos. Ok? Por que eu estou falando isso? Todos os atos obrigatoriamente têm que possuir, devem possuir todos os elementos. Ou seja, são o quê? Requisitos necessários à sua formação. Perfeito? Ao passo que atributos, que é o que a gente vai usar agora, a gente vai estudar agora, atributos, eles são, na verdade, qualidades. São o quê? Prerrogativas. Que esses atos possuem, perfeito? Então, elementos são os requisitos necessários à formação do ato. E atributos, eles são o quê? Qualidades, eles são o quê? Prerrogativas que aqueles atos possuem, perfeito? Não podemos complicar isso daí, não confundam, porque o examinador sabe e ele joga, ele fala que é atributo a tipicidade, melhor dizendo, ele fala que é elemento do ato a tipicidade, mas a tipicidade ela é atributo. Ele fala que o objeto é atributo do ato, mas ele não é atributo, ele é o quê? Elemento, perfeito? Não pode dar mole contra isso daí, tá bom? Deixa eu pegar o apagador aqui, apago e a gente continua. Então não confundam isso, pelo amor de Deus, tá? Hoje vocês vão me ver se movimentando um pouco, porque eu estou com o pé torcido. Fui levar o cachorrinho para fazer xixi, pisei no canto da calçada assim, o pé virou e, enfim, tá desse tamanho. Mas vamos lá. Gente, continuando aqui com vocês. Olha só, atributos do ato administrativo. Olha só. Como consequência do regime jurídico administrativo, que concede à administração pública um conjunto de prerrogativas necessárias ao alcance do interesse coletivo, os atos administrativos editados pelo poder público gozarão de determinadas qualidades, atributos, não existentes no âmbito do direito privado. Então você vem com calma aqui, olha só. Primeira coisa, como consequência do regime jurídico administrativo. Você já sabe que por conta desse regime jurídico administrativo, eu tenho o princípio que da supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? Porque o Estado atuando na qualidade de Estado, a administração pública atuando na qualidade de administração pública, ela vai ser regida pelo regime jurídico administrativo. E ele concede à administração pública um conjunto de, olha que palavrinha-chave, ó, prerrogativas. Tá? E essas prerrogativas elas serão necessárias para o alcance do interesse público, para que a administração pública ela possa melhor desempenhar suas atribuições. Perfeito? Foi? Vamos lá. Os atos administrativos editados pelo poder público, eles gozarão de determinadas qualidades que não existem no âmbito privado. Por quê? É naquela relação de verticalidade.
eu tenho essas qualidades. No âmbito do direito privado, encontram-se o quê? Todas no mesmo patamar hierárquico. Então, não há de se falar em atributos na aplicação, na aplicabilidade daqueles atos ali. Perfeito, galera? Foi? Olha só, a gente começa pela presunção de legitimidade e veracidade. Você já deve ter pego alguma apostila, você já deve ter pego algum livro, que o doutrinador ele bate em cima disso, ele fala bastante em cima disso, e cada um fala uma coisa. A gente tem algumas expressões sinônimas, e eu vou trabalhar dessa forma com você. Presunção de legalidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade e presunção de validade. Tá bom? Se você partir dessa ideia, quando a gente trabalha o direito administrativo por uma prova de múltipla escolha, beleza, basta que você saiba a presunção de legitimidade, veracidade, enfim, que você vai passar. Ok? Agora, se você for aprofundar um pouquinho, pensa comigo, vai pela palavra. Se ele é presunção de legitimidade, presume-se que aquela atuação ela é legítima. Perfeito? Se ele atuou de forma verdadeira, ele tem presunção de veracidade. Se ele atuou dentro dos limites legais, obedecendo o que a lei dizia, ele tem presunção de legalidade. E se o ato dele for válido, ele teve o quê? Ou melhor dizendo, a administração pública praticou um ato e a gente presume que aquele ato é válido, eu tenho a presunção de validade. A título de prova, a gente se agarra a a legitimidade aqui, presunção de legitimidade, veracidade, e a gente coloca ela como sinônimo, perfeito? E vai ficar perfeito isso daí para vocês, olha só. Todo e qualquer ato administrativo é presumivelmente legítimo, ou seja, considera-se ditado em conformidade com o direito, ou seja, ele foi ditado com as leis e os princípios, de acordo com leis e princípios. Para e pensa, já pensou se a administração pública ela tivesse que comprovar todas as vezes que ela pratica um ato que aquela atuação dela é verdadeira? Você já percebeu que se ela tivesse que se desincumbir desse encargo, ela iria ficar com uma atuação muito mais burocratizada, muito mais morosa? Então é por isso que ele tem o quê? A presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Perfeito, galera? Estamos juntos? Sim ou não? Foi? Olha só, vamos adiante. Olha só, essa presunção é consequência da confiança depositada no agente público, pois deve partir do pressuposto de que todos os parâmetros e requisitos legais foram respeitados pelo agente no momento da edição do ato. Então, quando o agente ele atua, ele não atua em nome próprio, ele atua representando a administração pública, você lembra? Toda a atuação não é vinculada a ele, a atuação é vinculada ao órgão, ao ente a qual ele pertence, à administração pública. Então, quando ele atua, a gente parte do pressuposto que aquela atuação dele é verdadeira, que aquela atuação dele ela é o quê? Real. Perfeito? E aqui, ó, elas devem ser respeitadas por todos no momento. Beleza? Foi? Que aquele agente ele respeitou todas as leis, todos os princípios, todos os regramentos que versam a respeito daquele ato. Supostamente ele obedeceu. Por isso que a gente fala que é uma presunção. Lembre-se, tá bom? Quem já estudou sabe o que eu vou falar, mas quem não estudou pode estar assustado. Essa presunção, ela não é absoluta. Ela admite prova em contrário, perfeito? Porque a regra no direito é o quê? O ônus da prova compete a quem alega. Ou seja, se eu estou alegando algo, se eu estou arguindo algo, eu devo provar que aquele algo é verdadeiro. Ok? Estamos juntos? Agora, quando é a administração pública que atua, ela não precisa provar que ela está correta, que ela é verdadeira, que ela é legítima, que ela é legal. Porque parte-se do princípio que o agente público que está atuando em nome dela já observou todos os regramentos legais e por isso que eu tenho a presunção de legalidade e legitimidade. Perfeito? Foi? Olha aqui, ó. A presunção de legitimidade dos atos administrativos tem o objetivo de evitar que terceiros, em regra particulares, criem obstáculos insensatos ou desprovidos de quaisquer fundamentos que possam inviabilizar o exercício da atividade administrativa. Então, se esse instituto ele foi criado para poder
viabilizar a atuação da administração pública em face de um particular que está tentando obscurecer a atuação da administração pública, ela vai fazer o quê? Ela tem presunção de legitimidade, de legalidade. Então ela vai se sobrepor ao quem? Ao particular. Beleza, Geraldo, mas quem estava atuando errado nesse caso era a administração pública. O que eu faço? A presunção ela não é absoluta, tá bom? Anota a observação aqui, ó, embaixo assim, ó. A presunção não é absoluta. Perfeito? Anota aí no teu material. A presunção não é absoluta. Foi? Lembrando a vocês, tá? Mais à frente a gente fala disso, mas já para deixar claro. Não é correto afirmar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos seja absoluta, pois o terceiro, que se sentir prejudicado, pode provar a ilegalidade do ato para que não seja obrigado a cumpri-lo. Desse modo, deve ficar claro que a presunção de legitimidade será sempre relativa. E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Lar Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital, a banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Clique lá.